Fala concurseiro, concurseira, candidato à Polícia Penal do Estado de Goiás. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está assistindo essa aula. Meu nome é Igor, professor Igor Silveira. Vou estar com você na disciplina de Ética. Sou policial penal no Estado de Goiás, formado em Direito e em Filosofia, especialista em Direito Público e pós-graduando em Segurança Pública e Criminologia. Vamos juntos nessa disciplina. Peço para você uma atenção. Não descarte essa disciplina, porque concurseiro de carreira policial gosta muito de estudar direito e esquece uma parte do edital, igual português, geohistória, ética. Essas questões, essas disciplinas, principalmente ética, que é uma disciplina muito pequena, fácil de compreender, você não pode descartar, porque vai ser esse ponto ou pontos que vai te colocar na disputa, que vai te ajudar a ir para a segunda fase do concurso. Quantos concurseiros aqui não ficaram de fora por causa de uma questão, duas questões? Se essa é a sua realidade, vamos mudar ela. Preste atenção nessa aula. Eu trouxe várias questões para facilitar a sua vida, tá? Eu sei que ética que é muito voltado para a filosofia, que é a minha formação, eu não vou ficar trabalhando muita teoria contigo, vou trabalhar muita questão para te ajudar a aprender sobre o conteúdo. Não ignore essa disciplina, beleza? Esses pontos vai te ajudar a estar ali concorrendo par a par com os seus concorrentes, tá? A maior concorrência é você. Vamos lá, então? Vamos começar a nossa disciplina. Estamos aqui, né? Caveiras negras para te ajudar na aprovação. Ética no serviço público, aqui, como já falei, meu nome é professor Igor. Quer me seguir lá no Instagram? Esse é o meu Instagram, prof. Igor Silveira, tá? Segue lá, tem algumas dicas para você. Na primeira parte do seu edital, o que nós temos? Ética e moral. São as mesmas coisas? A gente costuma entender que sim, né? Que é a mesma disciplina, confunde e tal. Aqui vamos ver que não é a mesma coisa. A palavra ética deriva do grego ethos. Ah lá, já a palavra moral, ela deriva do latim. Então, primeira diferença. Uma vem do grego, a outra do latim. O que significa ética? Tem o mesmo sentido de modo de ser, caráter, costume. Então, a ética está voltada para um geral, tá? Uma análise de cima. O que é a moral? A moral deriva do latim mos, então, como já disse, tem uma derivação diferente da ética e significa comportamento. Então, quando a gente fala em atitudes do cidadão, da pessoa, a gente está falando de moral. Quando a gente fala sobre estudar a maneira de ser, o caráter, o costume, seja de uma região, de uma nação, do que for, estamos falando de ética. Então, a primeira diferença que a gente tem que entender é que a ética traz um sentido mais amplo, uma análise geral, e a moral, ela traz sobre a atitude individual. Então, podemos colocar individual, perdoando a letra, e aqui uma coisa mais ampla, tá? Justamente por causa dos costumes, e aqui a gente também tem as atitudes. Pegou? Espero que sim. Continua, tá vendo que é tranquilo? A disciplina. Ética moral. Aqui, ó, mais detalhado para quem não entendeu no slide anterior, consiga entender nesse agora. Ética é uma ciência sobre o comportamento moral dos homens em sociedade e está relacionada à filosofia. Então, vai ser o modo de pensar, vai ser uma análise ampla, tá? Ligado à filosofia. Sua função é a mesma de qualquer teoria. Aqui, ó, outra palavra-chave, teoria. Explicar, esclarecer ou investigar determinada realidade, elaborando os conceitos correspondentes. E o que é moral?
Moral expressa um conjunto de normas que regulam o comportamento individual dos homens. A moral é normativa e se manifesta concretamente nas diferentes sociedades, como resposta a necessidades sociais. Sua função consiste em regulamentar as relações entre os indivíduos e entre estes e a comunidade, contribuindo para a estabilidade da ordem social. Tá vendo? Ética, mais uma vez, está trazendo aqui nesse conceito, que é uma coisa ampla, é uma teoria, vai estudar a realidade de um local. Já a moral está ligado a comportamento, tá? A atitude. É tranquilo, tá vendo? Em suma, resumindo aí tudo que eu falei, a ética é universal, porque analisa o comportamento. Faz análise. O comportamento em si é a moral. A análise desse comportamento é a ética. Já a moral é cultural, pois analisa se aquele comportamento é aceitável naquela sociedade. Como que eu vou analisar se um comportamento é aceitável naquela sociedade? Eu tenho que analisar a legislação daquele local, tá? A moral está muito ligado à normatividade, à legislação. Então, a moral, eu sei que algo é moral ou não naquela sociedade, quando aquelas atitudes não entram em conflito com as normas do local. Beleza? A ética nada a ver, então não tem nada a ver com normas, tá? Ela vai simplesmente estudar o comportamento, o modo de ser, o caráter. Agora, a moral, ela vai estudar a atitude, comportamento individual. Tá? Por exemplo, temos algum país do mundo aí que apedrejam mulheres dependendo da atitude que ela tiver. O fato de analisar o porquê de estar apedrejando, aquela atitude de jogar pedra na mulher, eu estou falando de ética. Tá? Por que está jogando pedra naquela mulher? Dependente de qualquer circunstância. A ética vai buscar entender isso. Agora, o motivo ali, a razão que fez cada pessoa, em seu individual, jogar aquela pedra, aí isso já é a moral. Por que ele joga? Porque é algo que está normativo, é cultural daquele local. É uma cultura que se pode ter se tornado uma norma e tal, aí eu estou falando de moral, beleza? A ética vai estudar o comportamento, analisar o comportamento, e a moral, ela vai entender o comportamento em si. Uma questão aí, para te ajudar a compreender mais esse conteúdo, eu sei que não é fácil, não é, mas também não é impossível de aprender. Abra a mente, tá? Não fique alegre só quando vai estudar direito. Eu sou concurseiro também, tem matérias que é horrível de estudar, mas tem que estudar, tá lá no edital, tem que estudar, não pode descartar não, e a ética é uma delas. E eu penso assim, esse conteúdo que a maioria não gosta de estudar, eu vou ter que aprender a gostar, porque esse conteúdo vai me ajudar a ficar dentro das vagas. Vamos lá então, uma questão FUNCAP, Ministério Público. A ética pode ser definida como? Vê se você consegue acertar aí. Se quiser dar uma pausa, arrisca aí o que seria a resposta correta, tá? Um conjunto de valores genéticos que são passados de geração em geração. Ó, ele quer saber a definição de ética, tá? Ética. Um conjunto de valores genéticos que são passados de geração em geração. Nada a ver, né? Valores genéticos são passados de geração em geração. Negativo. A ética, ela estuda, analisa comportamentos. Tá? Um princípio fundamental para que o ser humano possa viver em família. Viver em família não, né? É muito mais amplo que isso. É viver em sociedade. Tá? A parte da filosofia que estuda a moral. Opa, a ética estuda a moral? Sim, se a ética estuda a amplitude do local, do comportamento local, e o comportamento em si é moral, pode dizer que a ética estuda a moral. Isto é, responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano em sociedade. Essa é a resposta correta. Letra D.
um comportamento profissional a ser observado apenas no ambiente de trabalho? A ética é só no ambiente de trabalho? Claro que não, né? Todo o ambiente que você conviver, familiar, enfim, todos. Então, está errado. A boa vontade no comportamento do servidor público, em quaisquer situações e em qualquer tempo de seu cotidiano. Aqui, ó, que a banca está querendo te confundir, trazendo servidor público. Ah, meu concurso é carreira pública, né? Então, a ética está ligada ao serviço público. Não, não é só o serviço público, tá? É em todo sua vida, em todo o campo da sua vida. Fechou? Então, a letra C está correta. CESP, ó, oficial do bombeiro, lá de Alagoas. Com referência à ética e cidadania, julguem o item a seguir. A ética e a moral têm conceitos equivalentes. Olha, de novo, trazendo uma coisa simples que dissemos lá no início da aula. Ética e moral é a mesma coisa? Não. Vimos que não. Ética deriva do grego e moral do latim. São significados diferentes. Primeiro slide. Então, você acertaria uma questão de oficial do bombeiro pela banca CESP, lendo duas linhas da primeira folha aí do slide. Beleza? Então, a banca, se você pegou essa essência e não é a mesma coisa, você já acertaria essa questão. Vamos lá. A ética e a moral têm conceitos equivalentes. Aqui a gente já vê que está errado, não são equivalentes. Ambas são entendidas como conjunto de princípios e valores universais que regem as relações humanas. Está errado? Está errado. Certo? Não são conceitos equivalentes. Mais uma questão aí, da CESP, da banca Polícia Civil do Maranhão, investigador de polícia. Vamos lá? Tenta resolver, tá tranquilo. No exercício do cargo, o servidor público, quando decide entre o honesto e o desonesto, vincula sua decisão a... Quando o servidor, qualquer pessoa, né? Mas aqui, como é cargo público, o servidor, quando ele está lá entre algo honesto e desonesto, sua decisão está vinculada a quê? O que faz ele entender que aquilo é honesto ou não? O que faz ele entender se aquela atitude dele é uma atitude honesta ou desonesta? É o comportamento individual dele? Se eu disser que é o comportamento ali dele, a atitude dele, eu estou falando que ele vai decidir pela moral dele. Mas não, o que decide que é algo honesto ou desonesto é algo que está na sociedade, são as atitudes amplas, né? São o comportamento de modo geral. Então, o que vai decidir, o que vai influenciar o cidadão decidir que algo é certo ou errado é a ética, tá? É a ética. A resposta correta. Aqui trouxe impessoalidade, está lá na Constituição, não vai interferir nisso, né? Conveniência, também está lá no direito administrativo, né? Eficiência e legalidade. Não. Legalidade é se resolvesse, se a questão aqui de legalidade orientasse a pessoa a decidir o que é algo honesto ou desonesto, se a legalidade tivesse esse poder, não teria tanta criminalidade, né? Olha, já encerramos a primeira parte do seu edital. Primeiro tópico ali do edital. Viu que é tranquilo. Trouxe aqui 3 questões para você. Como que as bancas cobram. Se você compreendeu a essência, pelo menos a diferença de ética e moral, e os seus conceitos, que não é difícil, você já mata aí questão. Eu acredito que isso deve ser cobrado porque as pessoas confundem muito a ética e moral. Mesma coisa. Tenho certeza que você, compreendendo que são coisas distintas, estão relacionadas? Claro, a ética estuda a moral, mas não é a mesma coisa, beleza? Se você compreender isso, tenho certeza que você vai estar na frente de muita gente, tá? Vamos para o tópico 2 do seu edital. Encerramos a primeira parte. Tópico 2 fala ética, princípios e valores. Estou falando aqui do seu edital como se eu soubesse, né, como que vai ser o seu edital, mas a gente tem uma ideia, tá? Edital baseado no último, né, do concurso 2019,
Trouxe essa matéria, então acredito que será repetida no próximo edital. Vai repetir no próximo edital. Ética, princípios e valores. O que são valores? Ética, já vimos, primeira parte, e valores. Valores estão relacionados com a subjetividade de cada indivíduo. Olha que interessante. Então, eu posso dizer que valores está ligado à moral? Está ligado à moral? Sim, está ligado à moral. Subjetividade de cada indivíduo. E virtudes? Estão relacionadas com a capacidade do indivíduo, diante de duas alternativas, optar por aquela que é considerada mais correta e justa, tá? Então, vamos lá, então, quando o cidadão, ele tem para ele, né, ele compreende que algo está certo, né, que aquilo que é o correto a se fazer, estamos falando de valores, a pessoa tem um valor. E esse valor é influenciado pela ética, né, pelo local que ele vive. E quando ele começa a ter essas atitudes, esses comportamentos, está ligado à moral, que passa a ser um valor para ele. Parece complexo, né? Mas com o tempo, se você não compreendeu, assista essa aula de novo. E quem está recebendo essa informação pela primeira vez, é tranquilo de não compreender, tá? Você não pode desistir de compreender a matéria. Imagina eu que fiz filosofia. Isso aqui é básico do básico de filosofia. Então, tem coisas que eu tinha que assistir 2, 3 vezes até compreender. Pode. Seu sonho é ser concursado? Não é fácil. Quem está na caminhada aí sabe que cada prova está sendo mais difícil. Se você ficar adiando aí seu sonho, vai ficando mais difícil ainda. Vamos fazer isso ser possível. Não conseguiu entender, estuda de novo, tá? Então, valores, né, tá ligado à subjetividade de cada indivíduo. E as virtudes, lembra, se ele olhar para aquilo, é correto, é justo, essa atitude que eu estou tomando é justa, então é uma virtude minha. Eu buscar sempre aquilo que é o mais correto. Qual a importância da ética no serviço público? Seria uma boa questão do seu concurso, né? Para redação, se for uma redação para você expor as suas ideias, uma discursiva, qual a importância da ética no serviço público? Você daria conta de fazer uma redação com esse tema? Pode ser que venha. Então, não podemos descartar nada do edital. Qual a importância da ética no serviço público? A importância é para criar um norte nas ações do servidor público. É criar o quê? Um caráter, criar um comportamento. Criar um norte, ó, o serviço público ele tem que se pautar nessas diretrizes. Então, a importância da ética no serviço público é isso, é buscar com que o servidor público age de forma correta, age com valores e com virtudes, né? A gente pode acrescentar isso numa relação. E que a ética, por estudar a moral, está ligada à moral. Apesar de ter as suas definições diferentes, ela está ligada à moral, porque é a moral, através do comportamento, que vai fazer o servidor público agir de forma justa e correta. Quando a gente fala da importância da ética, a gente tem que lembrar do princípio da moralidade. O princípio da moralidade que está lá na nossa Constituição, um princípio que é básico, quando você vai estudar o direito administrativo, você vê que a base do direito administrativo é a moralidade. Você vê julgados no STF, que às vezes entra em conflito aparente de normas, né, um conflito aparente de normas, em que a solução estará no princípio da moralidade, quando você tem assuntos ligados ao serviço público, à administração pública, aos atos administrativos. Então, a primeira ideia é dizer que o princípio da moralidade está ligado à ética. Então, são as condutas éticas que levam ao princípio da moralidade. Primeiro que temos aí, ó, moral administrativa, que é o que mais interessa para nós, né? Porque está muito ligado ao direito administrativo. A moral administrativa
nós temos 3 palavras que você deve levar para o seu coração. E tem lá também na lei de improbidade administrativa, que é a probidade, decoro e boa-fé. É como você, servidor público que será, tem que agir. Probidade, decoro e boa-fé. Lembra dessas 3 palavras. Bom? Temos também a moral comum, que é o bem e o mal. Aqui está mais ligado à filosofia, ao estudo da teoria, né? Então, nós temos que lembrar que moral administrativa, a palavra administrativa vai te ajudar a lembrar da administração pública. Gente, que letra horrível, hein? Administração pública. E aqui vai te ajudar a lembrar do que nós vimos aí, que é relacionado à filosofia. Beleza? Princípio da moralidade. Olha aí de novo. Os códigos de ética derivam do princípio da moralidade. Inclusive o decreto número 9.837 de 2021, que instituiu o Código de Ética e Conduta Profissional do Servidor e da Alta Administração. Então, foi o princípio da moralidade. Os códigos de ética derivam do princípio da moralidade. Então, o Código de Ética, criado aqui no estado de Goiás, por meio desse decreto estadual aí, 9.837 de 2021, ele foi pautado pelo princípio da moralidade. É isso que eu estou querendo trazer para você. Olha o ano que foi criado esse código. 2021. Olha aí, 2021. No último concurso da Polícia Penal, que foi 2019, não existia. Então, a chance desse código cair para você é imenso. É uma grande aposta. Nós vamos estudar esse código aqui também, nessa disciplina. Vamos apontar os principais tópicos, vamos resolver bastante questões para que você compreenda e, como foi criado recentemente, a chance de cair no seu concurso é imensa. Outro ponto aqui importante é o Código de Ética e Conduta. Então, a gente tem ética e tem conduta. A gente tem amplitude, coisa ampla. Nós temos conduta, que é individual, é ligada à moral, é ligado aos valores. Profissional, do servidor e da alta administração. Se ela trouxe servidor e alta administração, isso aqui foi à toa? O legislador não ia colocar isso à toa, tá? No caso aqui, o governador do estado, né? Não ia regulamentar e diferenciar à toa. Se eu falo servidor, é porque está numa categoria diferente da alta administração. A gente vai ver isso quando estudar esse decreto. Servidores, lembra de que é de forma ampla, tá? Lembra lá dos agentes públicos do direito administrativo. Resgata isso aí na memória, para quando estudarmos o código, você compreenda com mais facilidade. Esse princípio, qual é o princípio? Da moralidade. Tem caráter subjetivo ou objetivo? O que você acha? Se perguntar isso na sua prova. Princípio da moralidade. Tem caráter subjetivo ou objetivo? Hein? O que você acha que é a correta? Caráter objetivo. Tá? É um caráter objetivo. Em caso de violação, teríamos anulação ou revogação? Se eu digo que tem caráter objetivo, se eu violo esse princípio, o ato está nulo. Por que é objetivo? Porque é obrigatório de cumprir. Num ato administrativo, eu sou obrigado a atuar com moralidade. Você, como servidor público, tem que atuar pautado na moralidade. É um requisito dos atos administrativos. Então, a moralidade, o não cumprimento dela, desse requisito objetivo, obrigatório, vai gerar a nulidade do ato. Beleza? A sua existência significa que o legislador constitucional optou pela não juridização
das regras morais da sociedade. E aí? A sua existência significa que o legislador constitucional optou pela não juridização das regras morais da sociedade. O que é essa palavra aí, juridização? Quando vamos estudar aqui o direito para concurso, o que observamos quando agora as bancas estão cobrando, né, e o STJ diz que pode cobrar mesmo que não esteja previsto no edital? Jurisprudência. Jurisprudência pode ser cobrada no concurso mesmo que não tenha no edital. Decisão do STJ. Quando a gente vê uma ação, uma decisão como essa, percebemos que o Brasil ele adota os princípios como instrumento importantíssimo na interpretação da lei, na aplicação da lei. Nossa Constituição é principiológica, ela é pautada por princípios, ela que vai ser a nossa base de aplicação de lei, das leis. Então, quando você vai estudar e percebe isso, que os princípios têm uma importância como se fosse lei, a gente está dizendo que o Brasil ele se pautou pelos princípios e não somente pela juridização. Juridização, essa palavra aí, ruim até de pronunciar, ela quer dizer que o Estado adota as leis como regra principal. Vai existir princípio? Vai. Mas as leis, o que está escrito é o que vai ser aplicado. A gente sabe que no Brasil não é isso. Os princípios têm uma importância tremenda na aplicação das leis. Então, a sua existência significa que o legislador constitucional optou pela não juridização das regras morais da sociedade? Correto. Correto. Ele optou pela não juridização. Ele optou pela aplicação também de princípios. Tá? Princípios não é menos importante do que a lei. Show? Conseguiu compreender? A inclusão da moralidade como princípio base da administração pública demonstra claramente a intenção do legislador em fazer com que os agentes públicos sigam não só as leis, mas também os padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Olha aí as 3 palavrinhas ligadas à moral administrativa. Probidade, decoro e boa-fé. Então, quando a administração pública adota o princípio da moralidade como base da administração pública, a legislação, o judiciário, o Brasil, as normas estão querendo que o servidor público haja pautado na probidade, no decoro, na moral administrativa, muito ligada, e deve ser a base das ações do servidor público. Fechou? Ó, já encerramos o segundo tópico do seu edital. Tá vendo? Em um bloco de aula, conseguimos fechar 2 tópicos do seu edital. É difícil essa matéria? Claro que não. Se você não conseguiu compreender, te convido a assistir novamente essa aula, tá? Até você fixar esse conteúdo. Compreenda que ética e moral têm definições diferentes, derivam de palavras diferentes. Apesar da ética estudar a moral, porque a ética é ampla e a moral é individual, comportamento individual, apesar de parecer ser a mesma coisa, não é. Tá? São ligadas? Claro que são ligadas, mas os teus conceitos são diferentes. Essa é a primeira coisa que você tem que entender do seu primeiro tópico. Tá? O segundo, que são ética, princípios e valores, a gente viu que a ética, que eu estou no primeiro tópico, tem essas características aí que eu já disse. Os princípios, o que você mais tem que lembrar é o princípio da moralidade, tá? Moral administrativa e da moral comum. E as 3 palavras da moralidade administrativa: probidade, decoro e boa-fé. Que você, como servidor público, deve se pautar nessas ações: probidade, decoro e boa-fé. E os valores, nós temos valores e virtudes. Os valores é subjetividade, e as virtudes é quando você compreende que aquela sua ação é a justa e a correta. Beleza? Continue aqui com a gente. Tá? Continue comigo. Vamos estudar o terceiro tópico, que vai falar sobre o Código de Ética dos Servidores Públicos do Estado de Goiás, da alta administração. Beleza? Não desiste, segue firme e vai até conseguir a sua aprovação. Abraço e até o próximo bloco.